Queridos, hoje nós vamos encerrar esta série que nós começamos agora no mês de janeiro, de dentro para fora, e trabalhando e aprendendo sobre as disciplinas espirituais, não é? E nós fomos muito abençoados esse mês, e como há sobre nós durante esse ano esse decreto, não é? Essa palavra profética, santificação e favor. O propósito de trabalharmos essas disciplinas, de aprendermos mais sobre isso, é para que gere uma mudança no nosso interior, para que ela seja vista na nossa vida externa, para que seja externado isso. E aí, para que nós possamos nos santificarmos, nós temos aprendido cada uma dessas disciplinas durante esse mês, amém? Então, o propósito dessas disciplinas, as crianças e a Doc Play vai ter atividade para elas, amém? Vocês podem ir, já estão esperando. Doc Play também, né? Olha a menina que é a minha. Amém. Como eu estava falando, então nós fomos muito abençoados esse mês. Nós ouvimos e aprendemos sobre a disciplina da meditação, não é? Como é que a gente deve, como que é simples ouvir e obedecer a voz de Deus. O jejum, né? Que nós podemos oferecer algo ao Senhor. Ele conhece o seu coração, Ele sabe das suas limitações, mas esteja sacrificando algo em favor de Deus, que manda uma mensagem no reino espiritual, que nós dependemos do Senhor. Aprendemos muito bem sobre estudo, queridos, não apenas ouvir, não apenas vir aqui todos os domingos, mas a gente precisa estudar a palavra de Deus. A gente tem alguns outros recursos, como esse livro, não é? Celebrando a disciplina espiritual. Então são recursos que a gente precisa separar um tempinho. Naquilo que a gente quer ser melhor, nós precisamos parar e estudar, amém? Se eu quero ser melhor mãe, eu preciso me preparar, eu preciso ler sobre, eu preciso estudar. Se eu quero ser na sua profissão, você não pode, eu já sei, pronto. Você tem que estar se aperfeiçoando. Então, na vida espiritual, irmãos, o estudo é fundamental. Que a gente extraia verdades da palavra, aprenda as lições da palavra de Deus. E domingo passado nós aprendemos muito sobre oração, uma palavra linda, não é? Que nós podemos e precisamos orar sempre sobre todas as coisas, ter uma disciplina nessa área. Às vezes a gente encontra tanta dificuldade para tirar um tempo, para retirar, para ir para o quarto, mas nós aprendemos aqui domingo que você pode andar pela rua e já orando, viu uma necessidade, ora, apresenta ao Senhor, e isso vai te alimentar e vai atrair você, é como diz, você vai pegando gosto, né? Então daqui a pouco você vai ficar doido para ter um tempinho em casa orando, falando com Deus, e depois ficar quietinha para escutar Ele falar, que é mais gostoso ainda. Melhor do que a gente ficar lá, é a gente ouvir aquela voz suave, gostosa, que às vezes ensina, às vezes corrige, né? Mas é gostoso. E hoje a gente vai aprender e vai conversar um pouco sobre a disciplina da simplicidade. O que não é simples, mas simplifica a nossa vida. Amém? Essa orquídea ali é lá do meu jardim, gente, olha que coisa linda. Lá da minha casa, do meu pé de acerola. Amém. Então nós vamos estar conversando, como eu falei, sobre a disciplina, né, da simplicidade. A disciplina cristã da simplicidade, ela resulta no estilo de vida. Não adianta eu falar, eu sou uma pessoa simples, se o meu estilo de vida não diz essa verdade, né? Então a gente está enganando a nós mesmos, em primeiro lugar, e depois as pessoas. Fenelon, né, esse teólogo, ele fala assim: quando vivemos verdadeiramente na simplicidade interior, toda a nossa aparência é mais fraca, mais natural, por ela deixo tudo. Ela é a pérola do Evangelho. Olha que coisa linda. Então, uma vida simples, a simplicidade do nosso dia a dia, é uma pérola do Evangelho. A palavra de Deus nos ensina isso, porque a simplicidade, ela é liberdade. E a falsidade, a vida dupla, né? Aquela história que a gente, aqui é um jeito, aqui é outra, isso é uma servidão. Então hoje, abra sua mente, abra seu coração, para se avaliar no decorrer dessa palavra, dessa mensagem, para que você seja liberto. Se há áreas que precisam, que você tem vivido um peso de servidão, que o Senhor Jesus venha sobre você hoje, amém? Então a simplicidade, ela traz alegria, ela traz equilíbrio, ela é leve.
Você ter uma vida simples, você ter uma vida leve. E há um clamor na humanidade hoje, é um cansaço, uma fadiga, um estresse. Mas a simplicidade nos livra desse jugo, nos livra desse peso. Já essa vida dupla, né, a duplicidade, ela traz a tal da ansiedade, a tensão, o temor. Você vive ansioso, você vive temeroso, porque você tem que, se eu estou perto da Mônica, eu sou uma pessoa, se eu estou perto da pastora, eu sou outra pessoa, se eu estou perto ali do irmão, eu sou outra pessoa. No meu trabalho é assim, aqui é ali. Então, assim, a pessoa vive uma vida que não é real, e isso é muito pesado, irmãos. É igual a pessoa que apronta, ela tem que viver se escondendo. Quem não apronta, onde anda? Né? Você encontra alguém conhecido. Uma vez a gente foi lá para Guarapari, um lugar longe. Foi a minha família e a família do pastor Mário, a gente se perdendo no caminho, aquela confusão. Quando chega lá em Guarapari, acharam um conhecido. Então, assim, é tão leve, não tem problema. Aonde eu estiver, pode aparecer alguém conhecido. Já, por outro lado, quem tem uma vida, né, que deve se esconder de alguma coisa ou encobrir alguma coisa, vive tenso, vive nervoso. E Eclesiastes, né, diz o seguinte, capítulo 7, 29. Tudo o que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples, irmãos. Deus nos fez simples e direitos. Mas nós fazemos o quê? Complicamos tudo. A vida não é muito complicada, a gente é que arruma um jeito de fazer ela ficar enrolada. Deus não nos criou para ser uma dificuldade, para ser uma luta diária. Ele nos criou e nos fez simples, pessoas direitas. Aí a gente vai lá e complica tudo. A gente se enrola em muita coisa. É igual quem mente. Aí a pessoa descobre, vai conversar com ele, aí ele inventa outra mentira para cobrir aquela, inventa outra para emendar a outra. Irmãos, isso é um peso, mas não foi assim que Deus nos criou. Amém? Então é um engano a gente pensar que nós somos pessoas simples, se na nossa vida, nos detalhes da nossa vida diária, isso não é notado. A simplicidade ela é externada pela nossa maneira de viver. Irmãos, há muitas pessoas, amadinhos, escuta, não é uma roupa, um tênis, um jeans, né? Eu falo isso porque eu gosto muito de usar, um tênis, uma calça jeans, uma camiseta, eu estou feliz, mas é o meu interior. Então é o meu interior que diz que eu sou uma pessoa simples, não a maneira que eu me visto. Há muitas pessoas que não têm recurso nenhum e ela é muito orgulhosa, ela é muito soberba, ela não tem humildade. E a gente chega na casa de um pobrezinho e fala, pessoa humilde, nem sempre, irmãos. Assim como a gente já tive a alegria de conhecer pessoas de grandes posses, pessoas riquíssimas, e tem uma simplicidade, vive a vida numa simplicidade que é lindo. Então nós precisamos entender que isso, a gente não pode se intitular se a nossa vida, a maneira com que eu trato as coisas ao meu redor, não diz isso. E por que a simplicidade é uma disciplina espiritual? Né? Por que ser simples é tão importante? A Bíblia nos ensina sobre isso. Por que entre todas ali do livro, que eu acho que são as 15, eu nem me lembrei de olhar, 13, foram escolhidas essas 5, então para que? 5, né? Para que Deus gostaria de tratar a sua igreja, Docmos, nessas áreas. Amém? Deus não desperdiça tempo nem oportunidade, irmãos. Então, se hoje nós estamos falando aqui, é porque há uma necessidade. Deus viu a nossa necessidade de rever e reorganizar os nossos valores. Então, eu gostaria muito que a gente tivesse muita atenção nessa noite. A primeira coisa, por que é considerado algo espiritual? Porque ela nos liberta. A Bíblia diz que todo aquele que o Senhor libertar, verdadeiramente é livre. Nós não precisamos viver debaixo de jugo, de condenação, de peso. Então, a simplicidade, como eu disse antes, ela nos liberta. O nosso linguajar torna-se honesto. Você não precisa ficar manipulando palavras para parecer verdadeiro. Como eu falei, a forma que eu falo aqui em cima, eu falo lá embaixo. Se alguém me chamar para um almoço, eu vou conversar do mesmo jeito. A minha postura é a mesma, o meu linguajar é o mesmo. Eu não preciso ficar como um camaleão mudando. Então a nossa linguagem, ela se torna honesta, ela é simples, ela é verdadeira. Amém?
Isso é liberdade, irmãos. Isso é liberdade. A cobiça de status e posição, ela perde o sentido, né? Não é mais necessário isso. As pessoas às vezes se doam, se matam para parecer ser, para ter uma posição, para conquistar um status. Pense em Davi, irmãos. Quando o profeta foi lá e falou: ó, tem um filho seu aqui que vai ser ungido rei. Quem é que foi apresentado? Os maiorais, os fortão, os bonitão. E Deus viu o coração de quem? De quem estava lá, franzininho, magrelinho, cuidando do rebanho. Mas foi o interior, o coração daquele homem que chamou a atenção de Deus. Então ele foi exaltado pela pessoa que ele era. Ele não ficou correndo atrás de status. E nós perdemos saúde, perdemos amizade, perdemos pessoas por estarmos atrás de posições, de status. Isso é horrível e é desnecessário. E a simplicidade nos liberta disso. Paramos com a extravagância pomposa, né? Não porque a gente às vezes não pode comprar, mas é porque é uma questão de princípio, se torna tão desnecessário, sabe? A gente não precisa ornamentações e não precisa de extravagância em tudo, na roupa, na maquiagem, no carro, em tudo. Nós não precisamos disso. Não precisamos disso. Isso é uma escravidão, isso é uma opressão que a gente vive. E os nossos bens se tornam disponíveis aos outros. Tudo o que temos precisa estar à disposição das pessoas. Isso é liberdade, e é por isso que a simplicidade, ela é uma disciplina espiritual. Esse Richard, né, que é um almirante, que ficou muito tempo lá no Ártico sozinho, por um bom tempo, ele declarou, né, estou aprendendo que um homem pode viver intensamente sem grande quantidade de coisas. Mas a gente tem uma mania feia de ficar acumulando. A gente morou 10 meses em Caiobá, e a nossa mudança, porque lá tinha móveis, utensílio, né, essas coisas básicas. Você sabe, quem aluga uma casa para veraneio, é tudo básico, né? Aquele sofazinho é básico, a televisão, tudo é o que você precisa para aquele tempo. E nós levamos as nossas coisas pessoais dentro do nosso carro mesmo. Então a gente levou 4 toalhas de banho, eu não preciso mais do que isso, porque 2 estava lavando, eu estava usando 2, as outras, enfim. Queridos, a metade ou mais da metade das coisas que eu tenho na minha casa, eu não necessito delas. E sabe o que acontece? Que é pior ainda, ela nos dá trabalho para manutenção. Eu tenho que limpar, eu tenho que cuidar. A metade das coisas que a gente tem de roupa, a gente não usa há meses. Tem roupa que a gente não usa há meses, mas ela está lá entulhando o guarda-roupa. Então, a gente pode aprender que as coisas que a gente tem, a gente viveria muito bem e feliz sem a metade delas. Amém? Mas internamente o homem, né, o homem moderno hoje, ele encontra perdido. Ele vive por competição, não por realização pessoal. A pessoa vive numa competição pessoal com o outro e não é algo que ele está buscando porque é algo que lhe dá prazer. Essa semana eu conversei com uma pessoa, ela já tem uns 40 e poucos anos, e o sonho dela é fazer faculdade. Eu falei, mas você pretende exercer a função ainda e tal? Aí ela falou assim, não, mas é uma realização pessoal. Olha que coisa linda, irmãos. Ela vai estudar porque ela quer ter essa realização, não porque ela quer ganhar mais do que o irmão dela, do que o parente dela, porque ela quer ter um status, ela quer ter um cargo público. Não, ela quer ter algo para realização, e isso não é condenado. Então é a nossa motivação, né? Viva não para competir com ninguém, né? Trabalhe para o seu PG crescer, para que várias vidas saiam do inferno, não porque você tem que ser o líder top e ganhe presente no fim do ano. Trabalhe, irmãos, lá no seu serviço, porque você representa Cristo naquele lugar. Faça além do que você se propôs a fazer, porque você é um representante de Cristo naquele lugar, não para competir com o seu colega. São as nossas motivações internas, irmãos. O homem perdido, ele toma decisão não pela razão, pela lógica, mas por preocupação. O que vão pensar? O que vão achar de mim? Se eu repetir todo domingo o mesmo sapato, o que vão pensar de mim? Se toda vez que eu for num casamento eu usar o único vestido, que afinal de contas ele é caro pra caramba, e aí a gente tem que ir no outro casamento, não serve mais, o que vão pensar de mim, que eu sou pobre? O que vão pensar de mim? O que vão pensar de você é que você é uma pessoa doente.
Porque você não tem a liberdade de ser naturalmente quem você é. Toma banho, vai cheirosinho, né? Olha que coisa legal. Aí a pessoa chega, está aquele aroma gostoso. Mas não, então isso é uma parte é um desgaste desnecessário que a humanidade está vivendo. Já é tempo da gente admitir que a conformidade com a sociedade enferma significa que nós também estamos enfermos. Nós somos uma geração adoecida, irmãos, pelo desgaste físico e emocional em busca de ter e ser notado. Como se isso fosse trazer uma alegria interna quando você deita sozinho na sua cama. Aquilo que te traz uma alegria em liberdade, em simplicidade, quando você está sozinho, você está feliz. Quando você estiver sozinho, passeando na rua, você vai se sentir bem. Mas aquilo que é uma escravidão, isso vai te oprimir, vai roubar a sua vida. E é isso que nós estamos vivendo enquanto sociedade. Crianças estão com esse peso já, o que é muito lamentável. Muito lamentável. A gente muda o nome para a gente se sentir melhor, sabe? Cobiça a gente chama de ambição. Não, dê nome aos bois, né? Assim é a expressão. Então, é uma pessoa que tem uma ganância, mas aí ela denomina que é uma dedicação, é um zelo. Tesouro oculto chama prudência. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia nos ensina sobre tesouro oculto? Não junte riquezas na terra, onde a traça vai comer. As coisas que hoje nós estamos acumulando poderia alimentar, salvar e alegrar às vezes. Nem é uma questão de salvação não, mas é uma questão de alegrar às vezes uma pessoa que nós amamos. Ou que conhecemos, às vezes nem amamos tanto assim. Mas a gente coloca esses nomes em bonito, né? Não é ambição, não é, aliás, não é cobiça, não, é uma pessoa ambiciosa, ela quer se esforçar, ela quer. Queridos, vamos ser honestos, principalmente conosco, amém? A disciplina espiritual da simplicidade, ela não é um sonho perdido, não. Ela ainda pode ser reconquistada ainda hoje. Ainda hoje, nós podemos sair daqui, transformados pela palavra e ter uma vida livre, amém? A segunda coisa que nos diz que essa disciplina é espiritual é porque é a única maneira de reorientar a nossa vida. Ela é a única forma, irmão, não há outra, né? Ela nos orienta de maneira que as posses, elas são desfrutadas e não venham nos destruir. O que eu tenho é para que eu possa usufruir daquilo, e não que aquilo me destrua, não que aquilo roube a minha saúde, não que aquilo roube, sabe, a minha alegria de viver. A minha vida não pode estar condicionada a coisas, a pessoas, a situações. A Bíblia, ela trata muito disso, desse espírito, né, de escravidão, gerado por um apego, uma idolatria à riqueza. A Bíblia trata muito. Se a gente aplica a disciplina do estudo, nós vamos aprender o que a Bíblia fala sobre essas coisas. Então, a gente quer parecer ser quem realmente nós não somos. Em Mateus 23, 28, ele fala assim: por fora, vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentira e pecado. Na tradução da linguagem dos antigos, era assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E alguém de manhã me perguntou: bolorento é mofado, pão estragado. Essa é a tradução desse versículo na linguagem dos antigos, né? Tem a nova tradução na linguagem de hoje, e na linguagem dos antigos era essa. Muitas pessoas estão vivendo essa escravidão. Por fora, bela viola. Gente, é muito simples você se arrumar externamente. Você veste uma roupa, vai ali, paga uma mulher bem legal, faz uma maquiagem top. Por fora, bela viola. Mas por dentro, a palavra de Deus diz, estão cheios de mentira e pecado. E só o poder de Deus pode nos purificar por dentro. Não tem maquiagem interna. Eu não posso sustentar uma mentira dizendo que eu sou quem não sou. Isso não se sustenta. E às vezes a pessoa até pensa que está enganando bem, mas os outros já perceberam. Outro fator, nós ansiamos possuir coisas de que não necessitamos e nem desfrutamos. Às vezes você compra coisas que você nem precisa. Você saiu com as amigas, ela comprou, vou comprar também, né? Então nós compramos coisas que realmente não desejamos para impressionar pessoas das quais às vezes a gente nem gosta.
Porque, na verdade, as amigas a gente abre o coração, mas as inimigas a gente quer que elas tenham inveja. Não? É difícil falar, mas é. A gente se arruma para que elas olhem e falem, nossa, olha lá. A gente quer que os outros nos percebam, mas não pela pessoa que somos, mas pela nossa aparência. Isso é escravidão. Nós somos levados a sentir vergonha de usar roupa ou dirigir carro até que ela se gaste, né? Os veículos de propaganda dizem que essa roupa já não funciona mais, o seu carro perdeu o valor, agora já é um carrão maior, já é umas coisas maiores, já é tudo novo. E aquilo entra dentro de você e você se sente mal de andar com um celular igual o meu ali. Você se sente inferior. Né? Essa é a verdade. A pessoa que não é bem resolvida internamente, ela tem problema na sua alma. Então, se eu sento perto de alguém, ou se eu estou num círculo de amizade, ou um grupo como a igreja, onde todos estão do salto, eu me sinto inferior. Mas se você é resolvido, irmãos, você vai se sentir feliz em todo lugar que você entrar. E esse tem que ser o nosso alvo. Ser livre. Não ter mancha, não ter vida dupla. Amém? A simplicidade, ela conhece o contentamento tanto no pouco como na abundância. Filipenses 4:12. Paulo diz, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. E vai aqui a minha pergunta, irmãos. Amadinhos, você se sente contente em toda e qualquer situação? Ou algo externamente oprime você, diminui você, faz você se sentir uma pessoa inferior? Porque o nosso alvo, o nosso exemplo é esse aqui. Eu preciso me sentir contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Eu não posso ter a minha vida presa a situações externas. Amém? Salmos 62:10, ele diz, se as vossas riquezas prosperam, não ponha nelas o seu coração. E Mateus fala, não acumule para vós outros tesouros sobre a terra. Você já parou para pensar que o que você tem guardado hoje, por insegurança, por temer o futuro, poderia matar a fome de alguém hoje? Mais do que nunca nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. Sabe por quê? Nós sabemos que estamos vivos aqui e agora, porque daqui a um segundo eu posso dar uma sapituca e fui. Não acontece? Eu perdi uma amiga adorando o Senhor na igreja, o povo pensou que ela tinha caído no mistério, ela já estava com o Senhor. Deu uma parada cardíaca, morreu no culto. Adorando o Senhor, papum, foi. Mas hoje nós vivemos, na falta de confiar em Deus, a gente vive juntando tesouros nessa terra. E o tesouro que eu tenho guardado pode tirar a fome de alguém hoje. Irmãos, se a gente chegar perto de alguns irmãos aqui da igreja, não precisa ir lá para a África, não. Alguns irmãos aqui da igreja, eles estão passando necessidades físicas em casa, básicas. E nós estamos juntando tesouro, para que no futuro meu filho tenha uma faculdade, para que no futuro meu filho tenha um carro, para que no futuro, o futuro que a Deus pertence. Porque o amanhã pertence ao Senhor, diz a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser imprudente, irmãos, mas confia mais no Senhor. Ajuda o seu irmão hoje. Eu duvido que Deus vai lhe deixar passar fome ou necessidade, ou vai deixar de realizar um sonho seu no futuro, porque se hoje você pegou o que tinha e salvou e ajudou um irmão que estava precisando hoje. Jesus, ele não estava colocando uma condição, não, ele estava afirmando que o simples fato de onde quer que você encontre seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Não era uma questão de dúvida, era uma afirmação. E eu quero que você pense hoje, aonde está o seu coração? Aonde que você está colocando todas as suas expectativas, a sua confiança, a sua vida? Outra coisa que dá para a gente avaliar, por que é uma disciplina da simplicidade é espiritual? E aí nós vamos ler esse texto, lá em Mateus 6, 25, 33. E esse é o texto base dessa disciplina. Aqui é o ponto central da disciplina da simplicidade. Aqui Jesus nos ensina de uma maneira linda e clara. E eu queria que você abrisse sua Bíblia e nós vamos ler agora Mateus 6, 25 a 33. Por isso vos digo,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque aos gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus está nos ensinando nesse texto, amadinhos, como viver a simplicidade sem ansiedade. Ele fala: por que você está ansioso? Queridos, hoje nós vivemos, como eu falei antes, adoecidos, o que tem de até criança em crise de ansiedade. Com medo não sei se eu vou passar de ano, não sei se eu vou tirar nota, eu não sei se minha mãe vai pagar a escola, eu não sei se minha mãe vai ter dinheiro para comprar o uniforme, eu não sei isso. A criança já adoeceu, a criança não sabe mais brincar numa terra, ela está ansiosa, foi lançado sobre ela uma preocupação que os pais deveriam dizer: ore ao Senhor, busca em primeiro lugar o Senhor. O que é prioridade para você? É o reino de Deus. Reino fala de governo, de um rei absoluto. Ele é o rei absoluto da sua vida. Ele é a sua prioridade de vida. Porque, amadinhos, deixa eu te falar, tudo que ocupa o lugar de Deus é uma idolatria. Às vezes a gente fala: não sou idólatra não, lá em casa não tem nenhuma imagem, não tem nada. Mas deixa eu te falar, o seu carro, o seu trabalho, o seu dinheiro, suas coisas, sua roupa, suas joias, sei lá, isso pode estar sim tomando lugar de Deus. Vir à casa de Deus é uma prioridade para você. Ler a Bíblia é uma prioridade para você. Buscar um tempo a sós com Ele é uma prioridade para você. Você sabe por que a gente às vezes vive tão ansioso, angustiado e na dúvida? O que é pior, na dúvida de que essa palavra se cumprirá para nós? Porque na real a gente sabe que a gente está longe de colocar o Senhor como prioridade. Na verdade, a gente sabe que a gente prioriza tudo na vida, e se der tempo a gente ora. Na verdade, a gente prioriza a correria do dia, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e se der tempo eu leio um versículo no celular. Então é isso que gera no nosso coração temor. Aí eu não confio que Ele vai me vestir melhor do que Ele veste essa orquídea linda que eu mostrei para vocês ali. Aquela perfeição de Deus ali. Tudo depende do que você está colocando em primeiro lugar. A pessoa que não busca o reino de Deus em primeiro lugar, absolutamente não o busca. Porque ele nunca vai ser o segundo. Não cabe a ele o segundo lugar. Ou você busca Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, buscar o seu reino e a sua justiça. Que a justiça fala de justo, de integridade, de deixar o Espírito Santo nos transformar pela verdade da palavra. Ou você o busca em primeiro lugar, ou então você tem que admitir que você não o busca. Porque eu não posso me relacionar com Deus, irmãos, de uma maneira tão leviana e achar que está tudo bem. Eu não posso colocar o Senhor depois que eu olhar todas as redes sociais e todos os fuxicos e achar que Ele é a prioridade e que eu estou convencendo o Senhor de que Ele é a nossa prioridade.
Eu não posso deixar, deixa eu te falar, talvez você tenha outra visão e aí a gente pode conversar, mas este domingo, a igreja aqui, Docmos, nós só temos um culto no domingo, um culto. Nós não temos culto a semana toda, né? Estou dizendo esse culto da família, né? Tem a DOC, tem as outras coisas, mas esse culto aqui, onde a grande família se reúne, nós só temos uma vez por semana. E se ele não fizer parte do seu calendário, ou se você só vier aqui porque você não tem o que fazer, você não está buscando o reino em primeiro lugar. Como assim, pastora? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, não abandonem as vossas congregações. É a adoração no meio da igreja, irmãos, que nos torna membros. É aqui que a palavra se torna real. Nós estamos, cada pedacinho aqui, membros de um só corpo, adorando ao Rei dos Reis juntos. Juntos. É isso que você vem fazer aqui domingo. É juntos. Adorarmos ao Rei dos Reis, prestar a Ele a nossa melhor e genuína adoração, é isso. E se um aniversário, se uma festa, se uma compra, se um cansaço, se uma TV, qualquer outra coisa, roube isso de você, desculpa, mas você não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Nós precisamos, Lutero diz, se os nossos bens não estão à disposição da comunidade, nossos bens são roubados. Algumas verdades é muito difícil para a gente de admitir, mas na verdade a nossa vida externa, ela fala sobre isso. O que temos, o que somos, precisa ser do Senhor. Nós precisamos admitir. Nós precisamos entender, irmãos, que receber o que temos não é mérito nosso. Deixa eu te falar, o que você tem na sua casa, o seu trabalho, o ar que você respira, está sob o seu controle? Alguém pode impedir aqui de morrer? Ninguém. Então, nada do que a gente tem é mérito nosso, é dom de Deus. Saber que Deus guarda tudo que nós temos, que Ele é que protege tudo que nós temos. Muitas pessoas não vêm para a igreja porque eu não posso deixar minha casa, não posso deixar meu filho, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Irmãos, confia no Senhor. Até aqui Ele nunca lhe deu motivo para duvidar do caráter dele de fiel. Nunca, nunca. E você nunca vai ter. Porque Ele é fiel e Ele é íntegro. Então nós precisamos descansar e compreender que o ar, a água, nós dependemos do Senhor para tudo. Nós só estamos aqui hoje porque Ele tem nos preservado vivos. Amém? Nós só estamos aqui, irmãos, porque Ele decidiu. Pessoas aí de 100 e tantos anos saíram da Covid, pessoas de 20 anos morreram com Covid, jovens morreram, crianças morreram. Nós estamos aqui porque aprove ao Senhor. É mistério, irmão. Você sabe qual é o mistério de Deus com a tua vida? Se você não sabe, vai procurar saber. Porque se Deus está te dando vida é porque há algo. Há algo. Há uma razão, há um propósito. Amém? Ou você tem algo muito a acrescentar nesse mundo ainda, ou vai que você não está pronto, né? E Ele está te dando uma chance. Também tem isso. Então, vale a gente avaliar. E eu gostaria, né, que a gente avaliasse aqui para te ajudar a fazer essa orientação na sua vida, né? Reorganização da sua história, da minha história, porque eu fiz isso aqui essa semana, eu passei lendo isso muito, estudando sobre isso. Nós vamos ver algumas orientações de como viver essa transformação de dentro para fora. Como é que eu posso me avaliar se eu sou uma pessoa que vivo em simplicidade ou o que exatamente está roubando isso de mim? Primeira coisa que eu queria que você pensasse, compre as coisas por sua utilidade e não por seu status. A gente meio que já pincelou sobre isso. Querido, o seu carro, ele tem que ser funcional. Não adianta você botar um carrão ali naquele estacionamento e depois você não ter dinheiro para pagar o IPVA dele, você não conseguir manter ele, né, com o combustível para que ele ande. Então, compre as coisas de forma que ela seja útil a você e não que ela venha te dar um status. O melhor carrão é do irmão. A sua casa, ela tem que ser uma casa, quando você for comprar ou reformar, que supra a sua necessidade, não a impressão que ela causa nas pessoas. Considere as suas roupas, a gente já falou sobre isso, né? Não tenha mais do que o necessário, irmão, não é todo aniversário, toda festa que você tem que ir com uma roupa diferente.
Você não precisa estar abastecendo o seu guarda-roupa diariamente sem ter como pagar, para depois viver escravo de dívida, passando vergonha, porque comprou roupa, porque comprou sapato que era desnecessário, porque comprou móveis ou porque comprou algo que você não sabia que não tinha condições de pagar. Isso é escravidão. Use até a sua roupa se gastar, não fica impressionando as pessoas com o seu exterior, não. Impressione as pessoas pela pessoa que você é. Amém? Que este seja o seu alvo. Impressione pelo seu interior e não pelo que você aparenta ser. Rejeite qualquer coisa que escravize você. Querido, se você é escravo do chocolate, para de comer. É escravo do café? Pare de beber. Comece das coisas pequenas. É escravo de comprar, não vá em loja. Faça um propósito. Durante um ano, não entre num shopping nem numa loja. E nem nos sites da internet. Faça algo para te libertar. Você é escravo da TV, dê ela. Desliga ela 3 meses, 6 meses. Não permita que o vício tome conta de você. Se o seu dinheiro, as suas posses, gera, né, uma falsa segurança, um apego, vai doando um pouco do que você tem, né? Simplifique, saia dessa opressão e vive liberdade. Crie o hábito de doar coisas. Se você acha que está apegado às suas coisas, aos seus bens, suas roupas, sei lá o quê, comece a doar, comece a dividir. Como eu falei, preste atenção aqui. Procure os pastores que estão mais em contato, né, com todos os membros. Tem alguém, eu estou lá em casa com algo, olha, separei essa semana, eu quero doar. Vocês conhecem alguém que está precisando? Comece a desapegar. Vai diminuir até o estresse de fazer manutenção na casa, né? Não ande ansioso, só doa quem confia no Senhor, de que a hora que você precisar, Deus vai suprir. Amém? Hoje de manhã eu dei um exemplo. Eu tenho os 3 filhos, e eu e o Vilmar, até a nossa casa foi um milagre. Então eu nunca que teria como dar uma casa para os meus filhos, porque a minha eu só tenho por milagre e por graça de Deus. E hoje, irmãos, mesmo não tendo eles grandes recursos, não ganham aqueles salários exorbitantes, mas os meus 3 filhos têm casa própria, eles têm carro próprio, e tudo que uma casa precisa ter, eles têm. Isso é provisão de Deus. A gente não precisou juntar tesouros para ter, mas quando foi preciso, o provedor liberou sobre eles. Eu acho muito lindo os mimos de Deus, né? Na delicadeza, do cuidado de Deus. Porque quando a Camila foi casar e ela era missionária, ela queria muito que a decoração da igreja fosse copo de leite. E copo de leite sempre foi muito caro. Eu não entendo muito disso, mas eu sei que sempre foi muito caro. Querido, foi a coisa mais linda o casamento dela, cheio de copo de leite, coisa mais bonitona. Aí agora a Mariane vai casar, a história um pouco semelhante. Aí vimos uma decoração, não deu certo, viu outra, não deu certo, não sei o quê. E aí eu conversando, Mariane, ela, mãe, eu queria tanto que fosse copo de leite. Falei, mas essas minhas gostam do que é bom, né? Apesar de ser assim um preço salgadinho. E aí eu conversei com a Fúvia, que fez um trabalho extraordinário. E aí Fúvia, a menina quer, vamos ver e tal. E Fúvia foi lá e faz orçamento, tarará, tarará. Irmãos, quem teve a alegria de estar lá naquela igreja viu, que coisa linda. Irmãos, isso não é recurso próprio, isso é graça de Deus, isso é favor de Deus. Amém? Então, quando eu falo para você, abençoe pessoas, libera, pare de juntar na dúvida se você vai ter futuramente, eu estou dizendo para você o seguinte: confie no Senhor os seus sonhos e Ele vai prover. Ele vai prover. Amém? Recuse ser dominado pelas propagandas. A maioria desses inventos hoje, né, dessas coisas novas, elas são programadas para pifar logo, que é para a gente comprar de novo. Mas a gente fica num apego tão grande, a propaganda mexe tanto com o nosso interior, que a gente começa a gastar e comprar coisas só porque o novo celular mudou um botão. Aí a gente, o meu não presta mais. A geladeira dura 20, 30 anos, mas agora eles inventaram a geladeira que inverteu, e aí só para a gente não ter que olhar a carne aqui e agachar para pegar a carne, a gente já acha ruim e já quer trocar. Querido, não precisa trocar. Se a sua geladeira está bonitinha, bota uma decoraçãozinha nela, ajeita ela, use. Empregue seu recurso em outra coisa necessária, mas não permita que o mundo venha escravizar sua alma com o ter.
porque o novo é o melhor, porque o novo é mais poderoso, porque o novo, e aí isso gera uma escravidão. E eu volto a dizer, como Paulo disse, aprenda a viver contente em toda situação, seja feliz com o que você tem, celebre com o que você tem, e troque quando for necessário, amém? Troque quando for necessário. Aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-la. Possuir coisa é uma obsessão da nossa alma, da nossa cultura, né? Porque a gente acha que aquilo que eu possuo, eu posso controlar. E a gente quer ter o controle de todas as coisas. E aí ele dá um exemplo que eu achei lindo. Você pode usufruir da praia sem ter parte dela. Aí a gente vê esse povo aí gastando horrores de dinheiro comprando uma ilha só para ela. Que coisa mais sem graça, irmãos, usar uma ilha só para ela. Aí você vai sem Covid, a gente vai na praia, aquela muvuca, aquela farofa, aquela confusão, e voa coco, e vem camarão cheio de terra, e aquela confusão, e aí sai, tira o cachorro, que eu quero pegar aquela... Muito mais divertido, mas a cultura quer nos dominar, e eu preciso ter um apartamento na praia. Eu não me contento em pagar diária quando eu puder ir na praia. Liberte-se, aproveite, né? Os parques, aproveita o que a nossa natureza nos oferece tão próximo da gente, desenvolva um apreço mais profundo pela criação. As pessoas acham que ela só vai desestressar se ela comprar um pacote de viagem que no momento ela não pode pagar, mas eu preciso. Gente, eu também adoro andar perto do mar. Boto o pé na areia e vou e ando, que é uma belezura. Mas no momento, provisoriamente não está dando, olha essas árvores, olha as folhas, olha as orquídeas, olha as plantinhas em casa. Quem não tem planta em casa, põe planta em casa, é uma alegria. A mente da gente começa a querer pensar, lá em casa funciona muito para mim. A mente começa a querer pensar naquilo, peraí. Aí eu vou lá para fora, aí eu converso com meu pé de acerola, que graças a Deus está dando fruta, louvado seja Deus, irmão, meu pé de acerola quase morre, louvado seja Deus. Eu vou lá e vejo minha suculenta, aí eu vejo aquela formosura que abriu, né, a orquídea, eu começo a admirar, menina, sai dali renovada, aprenda a admirar a criação de Deus, e todas as vezes que você admirar, olha para mim, lembra que você é muito mais importante para o Senhor. Lembra que se Ele cuida tão bem do meu pé de acerola, se Ele pinta aquelas orquídeas com tanta delicadeza, muito melhor Ele vai cuidar de mim, muito melhor Ele vai cuidar de você. Aprenda a desfrutar das riquezas que Deus te deu e dizer, Senhor, o Senhor fez isso tudo com tanta perfeição e o Senhor morreu por mim. Isso vai gerar fé no seu coração, para viver na simplicidade e renovar o seu interior. Amém? Salmo 24, ele fala, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Então Ele deixou isso tudo para nós. Amém? Olhe com desconfiança os planos de compre agora e pague depois. É cilada. Aí eu não estava nem precisando, mas agora que eles estão vendendo e começa só em março, então eu acho que é uma boa. Não, é cilada para escravizar você. Obedeça às instruções de Jesus sobre a linguagem clara e honesta. Seja, porém, a sua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Está lá em Mateus 5:37. Se você consente em executar uma tarefa, execute. Se você deu a sua palavra que vai em algum lugar, vá. Se você se comprometeu de fazer algo, faça. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Seja honesto, irmãos. Restaura em você a integridade do Senhor. Evite a bajulação. É feio demais. É feio demais. As pessoas ficam bajulando com meias verdade. Sabe aquela história? Se amanhã o senhor espirrar, saúde. A pessoa que é bajuladora, ele não nota, mas as pessoas ao redor notam. Você honrar e respeitar uma pessoa é corretíssimo. Mas você elogiar defeito dos outros é bajulação, é feiura. E você não precisa disso para ser notado, para ser livre, para ser bem querido. Mas ao contrário, eu, por exemplo, gosto de amigos perto de mim que tenham coragem de me dizer a verdade. Não que fique, ai que lindinha, ai que gracinha, ai que tá. Não, a gente precisa de os amigos sinceros. Eles falam os nossos erros. Eles nos chamam, eles querem nos ajudar a melhorar.
Então, evite a bajulação, essas meias verdades. Faça da honestidade, da integridade, característica distinta do seu falar. Que as pessoas possam confiar na palavra que sai dos seus lábios. Que as pessoas possam acreditar no que você se comprometeu, amém? Rejeite o linguajar de especulação. O propósito é só obscurecer, impressionar. Não tem aquela pessoa que você vai e pergunta para ela, ela fala e você não entendeu nada, e ela também não disse nada. Ela não disse nada que ela não quer se comprometer. Isso é falta de integridade, isso é falta de caráter. A linguagem clara, ela é difícil quando a gente não vive o padrão da palavra de Deus. Então, muitas vezes, o medo do que os outros possam pensar determina o nosso sim e o nosso não. Eu já confrontei algumas pessoas e falei assim, mas por que você falou que vai? Se você disse que você sabe que não vai? Ah, não, mas é porque, para a pessoa não ficar chateada. Foi que coisa feia. Que coisa feia. E a gente transmite isso para os nossos filhos. Queridas, as meninas desde pequenininha, mãe, me dá isso. Aí eu olhava, se eu tivesse intenção de dar um dia, tá, minha filha, um dia, vamos orar. Mas tinha coisas que, mãe, me dá isso. Não vou dar, filha. Não vou dar. E isso tem que ser uma cultura nossa. Não só com os nossos filhos, mas em todas as coisas, com seu marido, com seus amigos, com seus irmãos, com tudo. Seja a sua linguagem honesta. Não que as pessoas ou as circunstâncias determinem o seu sim ou o seu não. Esse Soren, que é um filósofo, ele escreveu o seguinte: se és absolutamente obediente a Deus, então não existe ambiguidade, ou seja, confusão, indecisão em ti. Tu és mera simplicidade perante o Senhor. Então, se há obediência, há simplicidade. Se a gente se preocupa de viver essa palavra, é fácil, irmãos, é leve viver. Sabe por que hoje você vive um peso diário, uma angústia diária? É porque depende da situação, é quem você tem que se moldar. Quem consegue viver assim? Quem consegue viver assim? É muito desgastante, é adoecedor, a gente está com a alma doente, a humanidade está adoecida por causa disso. Seja curado, seja livre, seja simples. Recuse tudo aquilo que gera opressão de outros. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas são chantageadas para não perder o seu trabalho, mas a gente precisa se revoltar contra essas coisas, orar sobre essas coisas, Os recursos são limitados, então as pessoas estão enriquecendo em custo de outros empobrecerem. De trabalho escravo, ainda existe perto da gente trabalho escravo. Que ai da pessoa se pedir férias. Ela já está com pedido de demissão. Irmãos, fisicamente, isso foi estudado. A gente tem um mês de férias, porque depois de um período você precisa de um descanso. Então, a gente, sabendo disso, evite esses lugares. Nós deveríamos comprar produto fabricado por pessoas que são forçadas a trabalhar de uma forma tão opressora. Será que é certo a gente só negar imposto porque a cota, a taxa do imposto é muito alto, então eu só nego o imposto e prejudico o meu funcionário que depende daquele FGTS um dia na vida? Seja honesto, seja correto, não fique burlando lei, dando jeitinho em situações. A gente deveria viver e aceitar famílias que oprimem os seus filhos, esposa, esposo. Queridos, nós não podemos aceitar isso. Evite qualquer coisa que distraia você da sua meta. Qual é o seu alvo? Lembra que eu falei que o ponto central da disciplina da simplicidade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Em Filipenses 3, ele diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Ele prossegue, Paulo insiste, ele vai até o fim. Queridos, nós precisamos viver a simplicidade do Evangelho, mas nós só vamos conseguir se eu colocar isso como um alvo e eu for insistente nisso. Nós ouvimos sobre oração, de repente essa semana você pouco orou. Mas aí essa semana você vai fazer um novo compromisso de orar. Nós ouvimos sobre estudo, mas você ainda não começou a ler nada. Então essa semana você vai começar. Nós ouvimos sobre o jejum. Jejum é muito pessoal. Olha, escuta que jejum não é um peso, porque o sacrifício de Cristo já fez por nós. Mas é algo pessoal, é algo que você pode oferecer a Deus.
Então, se você dessas semanas, né, que ouvimos sobre isso ainda não fez nenhum propósito de jejum, faça algo. Faça como Paulo, prossiga, prossiga, prossiga até que você conquiste a perfeição. Há algumas coisas que eu falei aqui para te ajudar a lembrar, mas de repente você lembra que você é escravo em outras situações, que você não vive a simplicidade do Evangelho. Queridos, orar é muito simples. Eu não preciso de palavras que eu nem sei pronunciar para falar com meu pai. Eu chegar perto do meu pai, pai, olha, isso, tal. Isso é orar. Você vai conversar com seu pai. E conversar com seu pai tem que ser simples. Se você entender que ele é seu pai, é muito simples. Você pode conversar com ele aonde você estiver. Aonde você estiver. Ler a palavra é simples, orar é simples. Viver a simplicidade é simples. Mas você só tem que matar a sua carne. Você só tem que quebrar com aquilo que escraviza e prende você em coisas que estão ocupando a primazia, o lugar de Deus na sua vida. E nós não podemos aceitar isso, amadinhos. Uma coisa há, que a astúcia de Satanás e todos os laços da tentação não pode apanhar de surpresa, é a simplicidade. É a simplicidade. Não tem como Satanás chegar com a astúcia dele, sabe? E as tramóias e te surpreender, porque você simplesmente decidiu viver a simplicidade do Evangelho. Você decidiu não ser dirigido e governado pelos prazeres dessa carne. Você decidiu romper com o modelo do mundo que tem adoecido todos, que tem roubado famílias, que tem destruído lares, que tem tirado os pais dos seus filhos, que tem tirado seus filhos de dentro de casa. É uma questão de decisão. É uma questão de você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não quero, a gente cantava uma música que falava isso, né? Eu não quero saber o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E eu acho que falta em nós isso, essa coragem de chegar aqui, se o seu coração está destruído, se jogar na frente do altar como um ato profético, se humilhando, chorando na presença de Deus, mas você não faz isso porque vão pensar de mim. Quando faz um apelo, vem aqui para você receber oração, você não vem porque afinal eu sou pastora, o que vão pensar de mim? Você não é honesto, a gente fica se escondendo em situações. Irmãos, viver com Jesus é simples. E nessa semana eu queria te fazer um convite, faz uma análise das suas motivações, analise e avalie os seus valores, o que tem governado a sua vida, as suas emoções. Identifique as suas prioridades, reveja a sua trajetória, ouse mudar. Faça lá, pega um caderninho, comece a escrever as coisas que mais roubaram o seu sossego, a sua paz, o que mais te envergonhou, o que mais te causou constrangimento, o que mais faz com que você se sinta diminuída. Escreve. Aí depois você vai ler e vai dizer, meu Deus, eu perdi a minha paz por causa disso. Eu perdi a minha saúde por causa disso, eu perdi meu casamento por causa disso, eu perdi meu RA por causa disso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas, amém? Eu queria que você ficasse em pé. E deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que você estivesse aí em casa também. Você que estivesse em casa, tirasse tudo aquilo que possa te distrair desse momento. E você, com seus olhinhos fechados, ouça o que eu vou ler agora aqui para você. Feche seus olhos só para você se concentrar e não se distrair com a movimentação. E você que está em casa também. É um convite de Jesus para você nessa noite. Ele não quer que essa palavra seja apenas mais uma palavra que formalmente você escutou no culto de domingo. Mas eu queria que você ouvisse a voz do Senhor dizendo, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu darei descanso a você.
Tome sobre você o meu jugo e aprende de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E assim vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Comece a orar e falar com o Senhor. Esse é o convite dele para você nessa noite. Ele te convida: vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e Ele te dará descanso. A vida de simplicidade vai arrancar dos seus ombros um peso desnecessário, vai trazer cura à sua alma. A vida na simplicidade, ela vai trazer refrigério. A vida de simplicidade vai fazer com que você ande livre, com que você ande livre, com que você sinta alegria e contentamento, não importa a situação. Oh, meus amados, Ele te ama tanto, 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 que Ele te convida a trazer para Ele aquilo que está hoje oprimindo e sendo uma sobrecarga para o seu coração e para a sua alma. Faz um pacotinho e entrega assim para Ele, e toma posse hoje desse jugo suave, desse fardo leve, da simplicidade do Evangelho sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu queria que você começasse a orar agora, entregando ao Senhor o que angustia a sua alma. Oh, Tu és santo, Senhor, e o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e aflições. O Senhor levou sobre si, Jesus, todas as nossas enfermidades físicas e emocionais. O Senhor levou sobre si, Senhor, e pagou um preço muito alto na cruz do Calvário, para que hoje andássemos em liberdade. Ah, Senhor, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Libera dessa unção de amor, essa unção de amor, essa unção de amor, que traz cura, que traz refrigério, que traz a leveza da simplicidade do Evangelho. Que nós possamos hoje tomar uma decisão de confiar no Senhor, de confiar no Senhor, de buscar o seu reino e a sua justiça, buscar o teu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Receba agora. Eu profetizo sobre a sua vida. Algemas que têm escravizado você, que têm aprisionado você em aparências, numa vida dupla, sejam quebradas em nome de Jesus. Que a sua alma seja curada, que o seu interior seja transformado pelo poder da palavra, que o poder do Altíssimo venha sobre a sua vida, envolvendo a sua história, trazendo cura e libertação. Eu profetizo que a partir de você, uma geração será curada de todo medo, de toda ansiedade, de todo pavor do que vem pela frente, porque confia no Senhor e sabe que nele pode descansar. Eu profetizo que a disciplina espiritual será seu manual de vida, a simplicidade, a oração, o jejum, o estudo da palavra de Deus, a meditação diária vai trazer uma transformação de dentro para fora, e você viverá em liberdade. Você viverá em liberdade. Que as disciplinas espirituais venham trazer santificação à sua alma, para que o favor de Deus em todas as áreas da sua vida sejam gozados e desfrutados pelo poder que há na autoridade do nome de Jesus. Eu decreto, e assim seja, para a glória e honra da